O que os estoicos faziam toda manhã para dominar o dia? A manhã não começa quando o despertador toca. Ela começa na primeira decisão que você toma depois que ele toca. A maioria das pessoas acorda e imediatamente entrega o controle do próprio dia. Mergulha no celular, reage às notificações, corre sem rumo e já chega ao trabalho mentalmente exausta antes de ter feito qualquer coisa relevante. Os estoicos sabiam que quem não governa a própria manhã dificilmente governa o próprio dia. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, todos eles tinham práticas matinais deliberadas, não por ritual, mas por estratégia mental. Neste vídeo, você vai conhecer 10 hábitos matinais do estoicismo que podem transformar completamente a qualidade da sua mente e das suas decisões. Fica até o fim, o último hábito é o que mais impacta o seu dia inteiro. Separe o que é seu do que não é antes de qualquer coisa. Os estoicos faziam uma distinção fundamental. O que está dentro do meu controle hoje e o que não está. Parece simples, mas a maioria das pessoas gasta energia mental enorme tentando controlar o trânsito, o humor dos outros, os resultados incertos, o passado. Tudo isso é fora do seu alcance e insistir neles é uma forma silenciosa de se torturar. O que é seu? Sua atenção, suas escolhas, sua postura diante dos fatos. Isso e só isso. Quando você começa o dia já com essa clareza, algo muda. Você para de desperdiçar energia com o que não pode mudar e começa a investir no que pode. Prática matinal. Antes de sair da cama, pergunte-se: o que hoje depende de mim? Foque apenas nisso. O resto, solte. Defina uma intenção antes que o mundo define por você. Se você não escolhe onde quer chegar ao acordar, o dia escolhe por você. E o dia vai escolher urgências, distrações e demandas dos outros. Marco Aurélio não era apenas um imperador. Era um homem que governava um dos maiores impérios da história, enquanto gerenciava guerras, pragas e traições. E mesmo assim, reservava os primeiros minutos do dia para uma pergunta: o que realmente importa hoje? Não é uma lista de tarefas, é uma âncora. Uma única pergunta que orienta todas as suas decisões ao longo do dia. Se eu pudesse fazer apenas uma coisa hoje que valesse a pena, qual seria? Quando você tem essa âncora, fica mais difícil se perder no trivial. Você age com propósito, não por reação. Escolha o desconforto antes que ele te escolha. O ser humano moderno faz de tudo para evitar o desconforto. Água quente, comida fácil, entretenimento na palma da mão. E quanto mais evitamos o desconforto, menos resistência temos quando ele chega sem permissão. Os estoicos praticavam o que chamavam de infortúnio voluntário, expor-se intencionalmente a pequenas privações para fortalecer a mente. Sêneca escrevia sobre reservar alguns dias por mês para viver com menos, comer simples, abrir mão de confortos, não por masoquismo, mas para descobrir que conseguia. Uma ducha fria, acordar sem checar o celular por 30 minutos, pular uma refeição, caminhar quando poderia ir de carro. Esses pequenos atos treinam algo fundamental. A consciência de que você é maior do que seus impulsos. Quem escolhe o desconforto de manhã enfrenta o desconforto do dia com muito mais equilíbrio. Antecipe as dificuldades do dia, premeditatio malorum. Antes de sair para o mundo, os estoicos faziam o oposto do que a maioria faz. Em vez de imaginar que o dia seria perfeito, eles imaginavam os obstáculos que poderiam surgir. Essa prática tem nome: premeditatio malorum, a premeditação dos males. E não é pessimismo, é preparo. Um estrategista militar não ignora os riscos da batalha. Ele os estuda, os antecipa e define como vai reagir se acontecerem. Dedique 2 minutos de manhã pensando: o que pode dar errado hoje? Uma reunião difícil, um imprevisto, uma conversa tensa. E para cada possibilidade pergunte-se: como eu responderia da melhor forma possível? Quando o problema aparece, e ele aparece, você não está mais surpreso.
Já ensaiou? Já escolheu sua resposta? Isso é poder real. Lembre-se que o dia de hoje é único. Memento mori, memento mori. Lembra-te de que és mortal. Essa frase assustava o homem medieval. Para o estoico, era libertação. Não existe motivação mais direta do que perceber que o tempo que você tem é finito e que parte dele foi embora enquanto você lia essa frase. Não de forma ansiosa, mas com consciência clara. Marco Aurélio escrevia que as pessoas vivem como se tivessem um estoque infinito de amanhãs e por isso postergam o que importa, evitam conversas necessárias e adiam quem querem ser. Cada manhã que você acorda é uma reedição da mesma pergunta: como vou usar o tempo que me foi dado hoje? Quem você quer ser hoje? Não em abstrato, mas nas próximas horas. A finitude não é uma ameaça. É o que dá peso e valor a cada escolha que você faz. Treine a pausa, responda, não reaja. O estoicismo não é sobre não sentir, é sobre não ser dominado pelo que sente. Epicteto ensinava que entre qualquer evento e nossa resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora nossa liberdade. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que esse espaço existe e reage automaticamente a tudo. Uma crítica, uma notícia ruim, uma mensagem inesperada. A reação impulsiva faz parecer que o evento causou o comportamento. Mas não foi o evento. Foi a falta de pausa. Treine isso de manhã. Nas primeiras situações do dia, respire antes de responder. Não por segundos apenas, por intenção. Pergunte: isso merece minha energia? Qual é a resposta que eu seria capaz de defender daqui a 1 hora? Essa prática, repetida todos os dias, reconecta você com o que os estoicos chamavam de razão, a capacidade humana mais valiosa que existe. Pare de buscar a aprovação como combustível. Vivemos em uma época em que a validação externa virou vício. Curtidas, comentários, opiniões alheias, tudo isso virou termômetro de valor pessoal. E é uma armadilha sem fundo. Sêneca avisava: a admiração dos outros é sempre incerta. O que hoje é elogiado, amanhã pode ser criticado. Quem apoia a aprovação alheia como estrutura interna está construindo em terreno instável. Isso não significa se tornar insensível ao que os outros pensam. Significa que suas decisões não podem depender disso para existir. Quando você age segundo seus princípios, com ou sem plateia, com ou sem reconhecimento, existe uma estabilidade interna que nenhum like do mundo pode oferecer. Pela manhã, antes de postar, antes de buscar feedback, antes de se preocupar com o que vão pensar, pergunte-se se a ação que vai tomar está alinhada com quem você quer ser. Essa é a aprovação que importa. Escreva, coloque a mente no papel. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Comandava exércitos, decidia sobre vidas, governava impérios. E mesmo assim, escrevia todas as manhãs. Não para o público, para si mesmo. As Meditações, o livro mais famoso do estoicismo, não foram escritas para ser publicadas. Eram anotações particulares de um homem tentando ser melhor todos os dias. Escrever organiza o que está difuso. Quando um pensamento fica circulando na cabeça, ele parece grande e ameaçador. Quando você o coloca no papel, ele assume proporções reais. E muitas vezes você percebe que era menor do que parecia. Não precisa ser longo. 3 perguntas simples ao acordar já bastam. O que eu quero fazer bem hoje? O que pode me desafiar? O que preciso lembrar? Esses minutos de escrita são os mais rentáveis do seu dia. Eles transformam intenção vaga em direção concreta. Comece reconhecendo o que já existe. A insatisfação crônica é uma das doenças mais silenciosas da vida moderna. Sempre falta alguma coisa. O sucesso está sempre um degrau acima. A felicidade fica sempre um pouco à frente. Sêneca escrevia que o homem pobre não é o que tem pouco, é o que sempre quer mais. A pobreza que ele descrevia não era financeira, era mental.
Gratidão, para os estoicos, não era um sentimento vago de positividade. Era uma prática de percepção. Enxergar o que já existe antes de correr atrás do que falta. A saúde que está funcionando agora. As pessoas que ainda estão aqui. A capacidade de pensar e agir. Pela manhã, antes de abrir o celular, nomeie 3 coisas concretas pelas quais você é grato hoje. Não genéricas, específicas. Esse exercício não resolve problemas, mas muda a lente com que você os enxerga. E mudar a lente muda tudo. Proíba a reclamação na primeira hora do dia. O último hábito é também o mais fácil de implementar e talvez o que mais impacte o resto do seu dia. A primeira hora depois de acordar é o período em que sua mente é mais maleável. Ela ainda está calibrando o tom do dia. O que você alimenta nesse espaço define muito do que vai sentir e fazer nas horas seguintes. Marco Aurélio começava o dia se lembrando de que encontraria pessoas difíceis, situações injustas e imprevistos irritantes, e já havia decidido de antemão que isso fazia parte da vida e não merecia seu equilíbrio como preço. Reclamar de manhã, do tempo, do trabalho, do trânsito, da vida, não resolve nada, mas cria um estado mental que vai colorir tudo o que vem depois. É como colocar óculos sujos antes de sair. O problema não está no mundo, está na lente. A regra é simples: na primeira hora, sem reclamações. Se algo incomodar, substitua a queixa por uma ação ou por aceitação consciente. Com o tempo, esse hábito não fica restrito à manhã, ele começa a contaminar o dia inteiro. Nenhum desses hábitos exige dinheiro, equipamento ou tempo livre. Exigem apenas uma coisa: intenção. Você não precisa aplicar todos de uma vez. Escolha um, apenas um, e pratique com consistência por uma semana. Observe o que muda, não no mundo ao redor, mas dentro de você. O estoicismo não promete que a vida vai ficar mais fácil. Promete que você vai ficar mais capaz de lidar com ela. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que poderia se beneficiar de uma manhã mais intencional. E no próximo vídeo, vamos falar sobre como manter essa mentalidade quando o dia vai completamente contra o planejado. Porque é nesses momentos que o caráter é realmente forjado. Até o próximo vídeo.